rosas dançando nas asas do vento. Muito bom dia, bem-vindos a esta emissão especial de Fogaceiras na IRCF. Neste feriado em Santa Maria da Feira, dia do voto ao mártir São Sebastião, a tradição a manter-se por cá também, com a transmissão da missa da bênção das Fogaceiras, que vai acontecer dentro de instantes na Igreja Matriz. Já estamos com som ambiente. Daqui a pouco Roberto Carlos Reis e Aldino Silva para a transmissão. Para já vamos ficando com o som ambiente da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, onde as meninas fogaceiras já estão a dar entrada. Recordo que esta transmissão pode também ser acompanhada através do Facebook da Rádio Clube da Feira com imagem. Cerca de 300 meninas com a fogaça à cabeça que neste momento entram na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira para se cumprir o voto. Com a imagem no Facebook da Rádio Clube da Feira já se pode ver as centenas de meninas a colocar as fogaças no local apropriado, debaixo do altar, para depois serem benzidas pelo Bispo do Porto, que vai presidir a esta celebração.
habitual nesta cerimónia, a igreja vai ser pequena, uma vez mais, para tanta gente que quer associar-se a esta manifestação secular. Cortejo cívico a entrar então na igreja nesta altura, que fez o percurso entre os passos do Conselho e a Igreja Matriz, com as meninas a transportar, como dissemos, à cabeça as tradicionais fogaças, coroatas de papel de prata de diferentes cores. Daqui a instantes, inicia-se a missa solene com bênção das fogaças, presidida pelo Bispo do Porto, que é transmitida também aqui na rádio. Recordo que logo mais à tarde está marcada também a tradicional procissão das fogaceiras, com cerca de 300 meninas, as mesmas, a desfilar de branco pelas ruas do centro histórico, transportando à cabeça o pão doce que desde há mais de 5 séculos a comunidade vem entregando a São Sebastião para agradecer a sua proteção. Recordamos que neste feriado, Dia das Fogaceiras, e como se manda a tradição também, logo mais há teatro, sempre neste dia se acontece, a feira ainda está viva, é a peça que vai subir ao palco do Cineteatro António Lamoso às 21h30, com o Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira, uma iniciativa da Câmara Municipal que se repete. A sátira a um concelho quase adormecido chega ao palco do Cineteatro António Lamoso, da crítica aguçada e bem disposta às personagens que povoam o nosso dia-a-dia. É o roteiro certo para mais esta edição do Teatro Revista. Será que a feira ainda está viva? A feira ainda está viva. Uma dúvida de muitos, agora investigada pelos atores do Grupo de Teatro Amador do Orfeão da Feira, para provar que há vida à beira do abismo. Logo mais, para terminar este feriado em beleza, a partir das 21h30 no Cineteatro António Lamoso, Teatro das Fogaceiras. As fogaceiras vão-se acomodando nos bancos da Igreja Matriz e só elas preenchem-se muito do espaço que a Igreja naturalmente contempla. São 300 que participaram neste cortejo cívico e que logo mais vão então também desfilar pelas ruas da cidade,
através da tradicional procissão das fogaceiras. E aqui sim, com uma amplitude ainda mais forte no centro histórico, com milhares de pessoas a assistir a esta tradição, onde se envolvem também os agentes concelhios, culturais, recreativos, toda a comunidade, enfim, tudo se comemora a tradição e como se vem sendo hábito nas ruas da cidade. E hoje ainda por cima, com bom tempo, a invasão vai ser maior, que já se sente nesta manhã, com muita gente no centro da cidade. Aliás, o trânsito está condicionado para quem ainda cá vem, particularmente na zona da biblioteca. Em alguns locais já não se passa mesmo, melhor é mesmo deixar o carro ali junto aos bombeiros, ou então noutras ruas mais laterais ao centro histórico. Continuam as meninas a entrar na igreja e a depositar precisamente no altar as fogaças que hão de ser benzidas pelo bispo que vai presidir a esta missa solene já daqui a pouco. Enquanto naturalmente não entram todas e toda a gente se acomoda, para que possamos então avançar com a transmissão. Eu penso que nesta altura já é possível também saudarmos o Roberto Carlos Reis, como sempre e como manda a tradição. Vai estar nos comandos desta emissão, juntamente com o Aldino Silva, ou então até à Igreja Matriz, e a primeira saudação da manhã para Roberto Carlos Reis. Muito bom dia. Bom dia, Paulo Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira. De facto, estamos já no momento solene que antecede a solenidade da celebração da missa em honra do mártir São Sebastião. Acabaram de entrar as 370 crianças que transportam à cabeça a fogaça, numa celebração que vai ser presidida pelo Bispo Auxiliar do Porto, que naturalmente se vai juntar a um conjunto de celebrantes que vão obviamente abrilhantar esta celebração. D. Vitorino Soares, nomeado Bispo Auxiliar da Diocese do Porto em 17 de julho do ano transato pelo Papa Francisco, como referi, Auxiliar da Diocese do Porto. O antigo pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena em Paredes, de facto, vem presidir a esta celebração, expressando obviamente a alegria e o sentido de responsabilidade em presidir a da Missa das Fogaceiras, que, como sabemos, tem séculos. Há quem defenda que tem 5 séculos, há outros autores que, no entanto, já demonstraram que tem cerca de 900 anos, praticamente, remontando ao início da fundação de Portugal. Voltando novamente ao Bispo que vai presidir esta celebração, é natural da Diocese do Porto, nasceu em de outubro de 1960 e foi ordenado sacerdote a 14 de julho de 1985 e é o mais velho de 5 irmãos, um dos quais também sacerdote, o padre Avelino Jorge, pároco em Rio Tinto. Vitorino Soares trabalhou no Seminário do Bom Pastor entre 1984 e 1987 e no Seminário Maior entre 89 e 94. Foi capelão militar de 1987 a 1989, dedicando o seu trabalho para os jovens e para as crianças, que ele com certeza vai dirigir a sua homilia nesta missa honra do mártir São Sebastião, tendo sido também diretor do secretariado diocesano a Juventude entre 89 e 99. Em 94 assumiu a paróquia de Castelões de Cepeda em Paredes e em 99 a da Madalena. Foi ordenado na Sé do Porto a 29 de setembro de 2019, sendo então o presidente da celebração da Eucaristia, que marca claramente um dos pontos altos da festa das fogaceiras, que é naturalmente a missa, onde vai decorrer também, entre outros cerimoniais, a bênção da fogaça, portanto, que é oferecida todos os anos ao mártir São Sebastião. O mártir grego vem da palavra martíris, testemunha, é uma pessoa que sofre a perseguição, a morte, defender, renunciar, por recusar
ou ainda defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre, seja em batalha, seja também em execução, em nome do ideal, em nome, seja ele social, político ou religioso. As origens deste termo, contudo, têm, obviamente, o caráter religioso, referindo-se inicialmente a uma pessoa que morria pela sua fé, pelo simples facto de professar uma determinada religião ou por agir coerentemente com a religião que professa. Do ponto de vista cristão e dentro do contexto do Novo Testamento, podemos dizer que mártir é aquele que preferiu morrer a renunciar à sua fé, por defender a veracidade do que consiste a palavra de Deus, entregando a própria vida para este fim, para que a essência desta verdade fosse preservada. Estima-se que 70 milhões de cristãos tenham sido martirizados desde os tempos de Jesus Cristo. Dentre os católicos chama-se batismo de sangue, o martírio daquele que morre pela fé antes de ser batizado. Vamos então escutar a entrada, o cântico de entrada pelo grupo do grupo coral do grupo de estrelas musical de Argoncilhe, que está a brilhantar a celebração da Eucaristia em honra do mártir São Sebastião. Estamos com o cântico de entrada no início da celebração da Eucaristia em honra do mártir São Sebastião, que nasceu em Narbonne, França, no final do século III, e desde muito cedo os seus pais mudaram-se para Milão, onde cresceu e foi educado.
Seguindo o exemplo materno desde criança, São Sebastião sempre se mostrou forte e piedoso na fé. Atingindo a idade adulta, alistou-se como militar nas legiões do imperador Diocleciano, que até então ignorava o facto de Sebastião ser um cristão de coração. A figura imponente, a prudência e a bravura do jovem militar tanto agradaram ao imperador que este nomeou comandante da sua guarda pessoal. Nesta destacada posição, Sebastião tornou-se o grande benfeitor dos cristãos encarcerados na Roma daquele tempo. Visitava com frequência os pobres, vítimas do ódio pagão, e com palavras de dádiva consolava e animava os candidatos ao martírio aqui na terra, que receberiam a coroa de glória no céu. Enquanto o imperador empreendia a expulsão de todos os cristãos do seu exército, Sebastião foi denunciado por um soldado. Diocleciano sentiu-se traído e ficou perplexo ao ouvir do próprio Sebastião que era cristão. Tentou em vão fazer com que ele renunciasse ao cristianismo, mas Sebastião, com firmeza, defendeu-se, apresentando os motivos que o animava a seguir a fé cristã e a socorrer os aflitos e perseguidos. O imperador, enraivecido ante os sólidos argumentos daquele cristão autêntico e decidido, deu ordem aos seus soldados para que o matassem à flechada. Vamos então dar início à celebração da Eucaristia em honra do mártir São Sebastião, presidida pelo auxiliar da Diocese do Porto, Vitorino. Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos para cumprir o voto feito pelos nossos antepassados, que se confiaram à intercessão do mártir São Sebastião. Esta Eucaristia tem a dimensão do nosso profundo agradecimento a Deus, que continua a fazer maravilhas em favor dos homens. Com a nossa presença, afirmamos a nossa fé em Deus que nos ama e que, através dos seus santos, cuida de nós e, pela força do seu Espírito, nos impulsiona para a verdadeira caridade. Queremos deixar-nos tocar pelo mesmo entusiasmo que levou São Sebastião a amar a Jesus e a amar os outros, pela mesma coragem que o fez testemunhar Cristo em gestos de presença e acolhimento e o arrastou para os caminhos do martírio, pela mesma esperança com que enfrentou as adversidades sem trair nem desanimar. Acolhemos-vos com alegria, com a alegria com que se acolhem os irmãos, e a todos saudamos num abraço fraterno. Saudamos também aqueles que nos acompanham através dos canais que as novas tecnologias permitem. E é com muita alegria que acolhemos e saudamos o Sr. Dom Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto. É a primeira vez que vem cá a esta Igreja Matriz da Feira e que aceitou presidir à celebração da nossa festa. Abramos o coração para acolher a graça do Senhor. Em particular, aqueles que se reuniram aqui à volta de São Sebastião, lembrando sempre que acima de São Sebastião está esse amor que ele conheceu, que é Jesus Cristo. Ele representa de facto o patamar superior do testemunho, que é o martírio. E saúdo então em particular o clero, o pároco, o padre Eleutério, o senhor vigário-geral, o vigário da vara, todo o clero desta vigararia da Feira, os padres naturais também destas terras da Feira, os diáconos, saúdo naturalmente em particular o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia, todos os presidentes de junta que aqui também se quiseram reunir, e neles todos aqueles que têm esse poder autárquico, todas as associações civis e militares,
todos os irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que couberam aqui neste templo e aqueles que no exterior também acabam por participar connosco deste momento que é de facto verdadeira ação de graças. A Eucaristia é isso mesmo, é dizermos obrigado a Deus por aquilo que Ele fez em nós, na pessoa de Jesus. Nunca é demais este reconhecimento e esta gratidão. Para melhor participarmos então deste encontro, desta dádiva que é São Sebastião também para cada um de nós. Está frio. Para melhor participarmos então vamos reconhecer aquilo que é o nosso pecado, aquilo que é esse obstáculo que tantas vezes é que Deus entra também na nossa vida, entre o nosso coração, quer individual, quer comunitariamente. Reconheçamos então a nossa condição de pecadores, confessando o nosso pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza
para que, a exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora para a liturgia, com a leitura do segundo livro dos Macabeus. Nesta primeira leitura, seguir-se-á a leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra e, em nome de todos, e falou assim ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer, antes que violar a lei de nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo com nobre coragem: do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ter a recitação do Salmo. Agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade.
Proclamei a justiça na grande Assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa fidelidade e salvação. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade. No meio da grande Assembleia. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa Depois da recitação do Salmo, vamos ter a leitura da segunda epístola do apóstolo. A primeira leitura foi efetuada. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tivemos a leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios pelo Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Amadeu Albergaria. As minhas ovelhas e elas conhecem-me. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vamos ter a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, após o entoar do Senhor esteja Aleluia. convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não pensei que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ir ensinar e pregar nas suas cidades. Palavra da salvação. Após a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, iremos ter outro momento solene nesta celebração da Eucaristia em honra do mártir São Sebastião, que será a homilia proferida pelo Bispo Auxiliar que preside esta celebração, Dom Vitorino Soares. É com muita alegria e com muita satisfação também que partilho desta vossa festa e por isso me incluo também como um entre todos. E ao ver assim estas crianças aqui à volta, mais surpreendido fico. A palavra que nós acabamos de ouvir é a palavra de Deus. Não é uma palavra humana, é uma palavra que, embora escrita por pessoas, pela mão humana, é uma palavra que tem origem no próprio Deus. E por isso é uma palavra para todos, a começar para mim e para todos nós então que nos reunimos aqui à volta de São Sebastião. Posso saber qual é a idade da menina mais nova que está aqui destas? De branco? 7 anos? 7 anos, muito bem. E a mais velha? Que idade tem? À volta de 16. Entre 7 e 16 anos. Uma idade onde vos estáis a formar, uma idade onde a palavra pode ter de facto um impacto maior para que todos possamos aprender a sermos discípulos de Jesus. Ele é que é o mestre,
em qualquer idade, em qualquer momento e em qualquer estatuto que cada um possui. É nessa base que nos situamos e é nessa plataforma que nos encontramos então para nos deixarmos interpelar também por esta palavra de Deus, em particular o Evangelho de Mateus que hoje nos foi proposto. Estamos a celebrar este ano 515 anos desta tradicional festa em honra de São Sebastião, nestas terras de Santa Maria da Feira. Sebastião, como sabemos, significa divino. É aquele que nos invoca, ou aquele que nós invocamos, para que nos livre da fome, para que nos livre da guerra, para que nos livre da peste. Aqui cumprimos o voto que a fé dos crentes mantém em relação à peste da qual nos livrou no ano de 1505. Como sabemos, Sebastião era um jovem militar que mereceu a confiança do imperador da época, chamado Diocleciano. E é este imperador que vai fazer dele comandante da sua guarda pessoal. Tal escolha e tal honra não foram suficientes para desviar de um caminho mais importante, que para Sebastião, sabeis que nome tinha esse caminho? Quem era esse caminho que era mais importante que o imperador? Era exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Era nesse caminho que ele se queria manter e era por esse caminho que ele queria seguir. É por isso que na clandestinidade, na retaguarda, nos bastidores, Sebastião foi fazendo o seu trabalho, um trabalho de um discípulo convicto, um trabalho de um missionário secreto, consolando os candidatos ao martírio, afirmando muitas vezes que receberiam a coroa da glória. É este homem que resiste às flechas, aos golpes das flechas, e quando todos pensavam que estava morto, com a ajuda de um grupo de mulheres, mantém o seu combate, no seguimento sempre de um outro imperador que sempre comandou e orientou a sua vida. Mas situemos então na palavra de Deus que hoje nos foi dirigida. Ouvimos Jesus no Evangelho de São Mateus. Quem não prescinde do afeto familiar, quem não abraça a cruz de cada dia, quem não está disposto a perder inclusivamente a vida por Cristo para a ganhar definitivamente, não é digno de mim. Trata-se de uma linguagem incómoda, mas condutora a um perfil identificador do discípulo de Jesus Cristo, onde a cruz é um sinal fidedigno de seguimento, porque é sinal de amor, o mesmo que dar a vida por alguém. E ser digno de Jesus é ser seu discípulo. É o mestre que torna digno o seu discípulo. Não somos nós que tornamos dignos o mestre. E o dar a vida é a prova suprema de amor. Não se trata de expressões metafóricas, mas de palavras que pretendem incutir em nós um modo de pensar e um estilo de viver para podermos realizar em cada dia o seguimento que ele pede tamanho a cada um. Todos nós recebemos no batismo a cruz. E sabeis onde é que foi invocada a cruz? Em que parte do nosso corpo? Já assististe a algum batismo? Já? Normalmente o sacerdote faz uma cruz. E faz uma cruz aonde? Na testa, exatamente. É esse sinal dessa cruz que nós recebemos na fronte, que juntamente com a água e o Espírito
nos deu o nome de cristãos. Exatamente. Foi essa cruz que nos deu o nome de cristãos. Mas este não é um título que nos é conferido por simples herança. Não é alguma coisa que herdamos. Há que passar pelas provas pertinentes, como também passou São Sebastião. Um homem que lutou contra a indiferença, não se resignou, não deixou de ir à luta, como bom militar que era. E por isso Jesus diz: o que não abraça a cruz e me segue, não é digno de mim. Meditar, assimilar e transmitir integralmente a mensagem de Cristo requer então não silenciar a cruz na nossa vida de discípulos e de cristãos. A nossa glória é sempre a cruz de Cristo, porque é sinal positivo de vida e não de morte, de libertação e não de escravidão. A mística desse seguimento pela renúncia e pela cruz é um monopólio do cristianismo, é exclusivo do cristianismo, da vontade e da doutrina de Jesus. A autorrenúncia e a abnegação cristãs não são uma passividade fatalista, como também não são uma droga na qual nos podemos alienar, mas sempre uma atividade fecunda de amor que destrói os critérios do individualismo, que destrói os critérios de centrarmos em nós próprios, onde tantas vezes os outros são esquecidos. Uma outra nota a completar o perfil do discípulo de Jesus prende-se com a recompensa reservada para quem recebe os seus enviados. Todo serviço prestado ao irmão, ainda que não seja mais do que um copo de água, não ficará sem retribuição. Aquelas mulheres que desamarraram São Sebastião do trono da árvore, ou do tronco da árvore, quando todos o julgavam morto, uma delas chamada Irene, que o curou das suas feridas, o escondeu em sua casa e que permitiram que o jovem soldado continuasse a sua missão, estão exatamente neste grupo que Jesus refere no Evangelho. Por isso, participar das dores do outro, da solidão, da pobreza, da velhice, da doença, é participar já da presença de Cristo. Sempre que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Não é esse o sinal da partilha das fogaças tão típicas desta região de Santa Maria da Feira e que elas também representam? Se a peste contagia em sentido negativo, traz a morte, também a partilha contagia em sentido positivo, traz a vida, da qual Jesus é o modelo e o mestre. E não são grandes gestos espetaculares de que precisamos. Não precisamos de gestos heróicos. Bastam as situações pequenas do dia a dia para nos provocarem também a agir. E para que tal possa acontecer, o Papa Francisco sugere a ousadia, esse impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Quantas vezes nos sentimos instigados a deter-nos na comodidade da margem, mas o Senhor chama-nos a navegar pelo mar dentro e lançar as redes em águas mais profundas. Convida-nos a gastar a nossa vida ao seu serviço. Amarrados a Ele, diz o Papa, temos a coragem de colocar todos os nossos carismas ao serviço dos outros. E os carismas são exatamente esses dons, essas capacidades que cada um de nós possui e todos nós possuímos. Nenhum está excluído delas. Olhemos então para Jesus. A sua entranhada compaixão não era algo que o ensimismava. Não era uma compaixão paralisadora, tímida ou envergonhada,
como sucede muitas vezes conosco. Era exatamente o contrário. Era uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, mandar em missão, enviar a curar e a libertar. Precisamos do impulso do Espírito para não ser paralisados pelo medo e pelo calculismo, para não nos habituar a caminhar só dentro de confins seguros. Lembremos-nos disto, diz o Papa: o que fica fechado acaba cheirando a mofo e criando um ambiente doentio. E nós então, como nos situamos? Em que grupo nos inserimos? Nos discípulos que passam indiferentes ou se deixam envolver pelas necessidades do outro? Naqueles discípulos que ficam apenas por impulsos afetivos ou que os tornam efetivos? Deixámo-nos interpelar pela palavra de Deus? Esta festa e o culto a São Sebastião faz também nós, ou de nós, discípulos do Mestre que é Jesus Cristo? Deixámo-nos formar na escola da sua dignidade, que passa pela cruz e pela partilha? A cada um de nós cabe uma resposta. Que aquilo que rezamos na oração coleta da Eucaristia, no início da celebração, se possa cumprir também em cada um de nós, quer individual, quer comunitariamente. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, a exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens. Oxalá que assim seja. Homilia presidida pelo Dom Vitorino. Daqui a pouco teremos a bênção das fogaças, um momento e um ponto alto na celebração da missa em honra do mártir São Sebastião. E de pé professamos então a fé da Igreja Católica, na qual estamos batizados. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vamos agora proceder à bênção das fogaças, imagem de marca da nossa festa. Abençoar significa entregar confiadamente nas mãos de Deus. Abençoar o pão significa entregar a vida, com as alegrias, os medos, as esperanças, as inquietações, os sofrimentos, nas mãos de Deus, para que Ele nos sustente, nos ampare e nos salve. A bênção das fogaças
tornou-se o rito do nosso agradecimento e da nossa entrega confiada ao Senhor, para que Ele nos ajude a viver dignamente e a testemunhar dia a dia a fé que nos salva. Oremos. Senhor nosso Deus, que para manifestar a grandeza do vosso amor, encheis de bênçãos todas as coisas, nós vos pedimos, abençoai estas fogaças, para que, pão que testemunha a fidelidade deste povo e o desejo sincero de ação de graças pelas maravilhas que realizais em seu favor, concedei que ao celebrar a memória do mártir São Sebastião, recebamos a abundância do vosso Espírito, para que, ao apreciar dignamente os bens da terra, busquemos os bens do céu e cresçamos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, na festa do mártir São Sebastião, que amou a Cristo e por ele entregou a própria vida, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor a alegria do Evangelho, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos cristãos das nossas paróquias, para que a vida do mártir São Sebastião seja para eles um forte apelo à fidelidade no esforço da santificação, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos mártires da fé dos nossos dias, para que a sua coragem e o seu testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos homens e mulheres que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Por todos os batizados da nossa Diocese, para que na vivência dos compromissos do seu batismo permaneçam unidos a Cristo como ramos na videira e descubram em Deus Pai a fonte de toda a alegria, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos membros desta Assembleia, para que a celebração do mártir São Sebastião nos leve a imitar a sua vida no serviço e na caridade, oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelas pessoas de boa vontade que habitam as terras da feira, para que a intercessão do mártir São Sebastião as guarde de todos os perigos, as livre de todas as pestes e lhes inunde o coração de paz, oremos, irmãos.
Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor, vir em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão do mártir São Sebastião, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãos em sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a adoração da Igreja. Santifiquei, Deus de misericórdia, com a vossa bênção estes dons e confirmai-nos na verdadeira fé, da qual São Sebastião deu testemunho com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. À imitação de Cristo vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Sebastião, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Consagração do corpo e sangue de Jesus nesta celebração da missa em honra do mártir São Sebastião. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor É o toque a Santos pelos bombeiros voluntários da feira no momento da consagração do corpo e sangue de Jesus. Redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Sebastião e todos os mártires e santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, os nossos bispos no Colégio Episcopal de Porto, entre eles São Dom Vitorino, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que os dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Chamamos
amamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, olhai antes à fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. A saudação da paz no momento em que assinalamos a vida do mártir São Sebastião, assinalamos a vida de outros mártires, dos quais, dos apóstolos de Jesus, apenas o seu amado discípulo João, filho de Zebedeu, foi o único que não morreu mártir. As perseguições aos cristãos, chamadas como misocristia, ou seja, o ódio ou o horror a Cristo, aos cristãos ou ao cristianismo, estão presentes em toda a história logo após a ressurreição de Jesus. Nos últimos séculos, os cristãos foram perseguidos por outros grupos religiosos, incluindo muçulmanos e hindus, e por todos os estados ateus antirreligiosos, como a União Soviética e a República Popular da China. Perseguições aos cristãos ocorrem hoje em dezenas de países como a Arábia Saudita, Afeganistão, Uzbequistão, Maldivas, Sudão, Nigéria, Líbia, o Iêmen, Índia, Síria, Paquistão, Somália, o Irão, a Eritreia, por parte dos governos desses países ou também por parte de fundamentalistas islâmicos. Ocorre também na Coreia do Norte e em Cuba, embora haja alguma tolerância neste último país. Felizes somos todos nós neste dia de São Sebastião, porque somos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada, mas é uma palavra e serei salvo. O mártir São Sebastião é associado pela sua miraculosa proteção às grandes pestes e epidemias que agressaram nos séculos XIV e XV até meados do século XVI, e uniu-se o povo em Portugal, particularmente em Santa Maria da Feira, como noutras partes do mundo, Roma, por exemplo, em promessas conjuntas de apelação ao santo canonicamente advogado da peste, da fome e da guerra, para que, por sua intercessão, junto de Deus, fosse possível a extinção do mal que tão triste e dolorosamente castigava as populações. Crentes no poder do mártir São Sebastião para o santo, se voltaram as preces, os votos e a fé do povo. E porque em determinados casos o povo se sentiu alvo de milagrosa proteção
por ter sido erradicado o pesadelo da peste, eternamente devedor e grato, vai cumprindo ao longo dos séculos as promessas feitas em horas de luto e aflição. São Sebastião surge assim por esse particular motivo, como um dos santos mais consagrados neste mês em festas e romarias portuguesas, onde a tradição se confina, na maior parte das vezes, em analogia aos votos conjuntos feitos pelo povo à distribuição de manjares cerimoniais, bodos ou leilão de alimentos, em que se torna evidente o sentido da associação das populações em manducações rituais coletivas, sem esquecer a fome, outro símbolo do santo protetor, dadas as condições geográficas de certas zonas do nosso país, em que a agricultura de subsistência familiar, já de si débil, era atingida por pragas, dando origem a períodos de enorme carência alimentar, sofrida pelos seus habitantes ou associada à própria peste como consequência desta. A fome, hoje retratada pela abundância de alimentos nos banquetes rituais conjuntos, celebrados em louvor do santo mártir, a honrar a tradição das promessas vindas do passado, apresentam particular relevâncias na festa das fogaceiras, em Santa Maria da Feira, nas festividades da Póvoa de Atalaia, no Fundão, em Alenquer, na festa dos Leilões, em Dornelas, em Boticas, na festa de São Sebastião e em tantas celebrações espalhadas de norte a sul de Portugal. São Sebastião é também o santo que mais capelas possui, espalhadas pelo nosso país, onde é celebrado no seu dia ou mesmo noutras datas. Lembrando também que São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde também, através da Casa da Baiva da Feira e da Terra de Santa Maria, é celebrado o Mártir São Sebastião e a Festa das Fogaceiras, alargando-se a Caracas à comunidade feirense que vive enormes dificuldades naquele país, na Venezuela, mas que a Associação Civil da Terra de Santa Maria não deixa de o fazer, tal como em Pretória, na África do Sul. Neste momento, os fiéis presentes na missa em honra do mártir São Sebastião estão num momento de comunhão, de receber o corpo de Jesus Cristo que se entregou por todos nós. Em relação à fogaça, que é um dos elementos importantes da festa das fogaceiras, o principal, a grande enciclopédia portuguesa brasileira refere como uma espécie de bolo grande. Vinha ali folhear o povo em honra do fidalgo, bebendo-lhe à saúde, por sobre as balofas fogaça, escreveu Arnaldo Gama em Sargento Mora. Bolo ou presente que em festas populares se oferece à igreja e depois se vende em leilão. Rapariga vistosa que conduz esse bolo em tabuleiro ou também num açafate. Aqui, em termos etnográficos, relembramos que a fogaça é o pão doce e tradicional que se entrega ao mártir São Sebastião. São 3 fogaças, as chamadas fogaças grandes, juntamente com o tabuleiro das 4 velas, a miniatura do Castelo da Feira, o mártir São Sebastião e a Nossa Senhora, que está normalmente durante o ano guardada e venerada na capela do Castelo, os elementos base do cumprimento do voto. Voto que sabemos que tem uma raiz longínqua. Há quem refira
especialmente Dom Marco de Cruz, quando escreveu a Crónica dos Crúzios em 1640, no tempo de Dom Sancho I, e recuando-a para o ano calamitosamente célebre chamado de Anos Malos, da era de César de 1160, ou fosse o ano de Cristo de 1122, a origem da festa das fogaceiras. O cronista António Brandão refere que na terra de Santa Maria, do Bispado do Porto, em cada um lugar, muito por grande ventura dos homens, ficavam 3. Faltam documentos e apareceram algum dia, ou vão aparecer, que provem o início da festa, mas a obscuridade da sua origem pode justificar-se com a célebre palavra de Lamartine: há acontecimentos que são revelações providenciais, porque nele se confundem os passos do tempo com os de Deus. Até hoje são problemáticas todas as datas de origem que se alegam para a festa das fogaceiras. Dom Marcos de Cruz, como já referimos, escreveu em 1640 que pode encaixar na tese de que a festa teria cerca de 900 anos. Contudo, e como sempre, as teses historiográficas devem de ser colocadas à discussão, e quantos mais documentos surgirem, melhor, porque só assim nós, historiadores, conseguiremos chegar a uma data mais próxima quanto à origem. No entanto, não resta qualquer dúvida que esta festividade era oficial neste antiquíssimo concelho e, como tal, orçamentado e custeado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, depois da morte do último conde no ano de 1700, até ao advento da República, em que, pela tão discutida e esfarrapada lei da separação, o município passou-se a abster, situação que se manteve até 1939, à altura em que o Presidente da Câmara, Dr. Roberto Vaz de Oliveira, de alguma forma propôs à Câmara voltar a assumir a responsabilidade. Proposta em reunião de Câmara, a medida foi aprovada por unanimidade, situação que se mantém até ao dia de hoje. Todavia, apenas durante 4 anos a festa não se realizou. Foi entre 1749 e 1753, ano em que o povo fez com que o infante Dom Pedro promulgasse um alvará para que a realização da festa, após a sua interrupção, voltasse a, de alguma maneira, a realizar-se. Dom Pedro, portanto, declarou um alvará que vai ser publicado, a cópia original, dentro de alguns dias, num órgão de comunicação social de Santa Maria da Feira, em que, de facto, a coroa volta a assumir, até à implantação da República, a realização da festa das fogaceiras, para que, obviamente, cumprisse um voto secular, como eu dizia, que poderá ser desde 1184 ou de outras datas, quiçá possam aparecer documentos que justifiquem a antiguidade desta festa, que felizmente vai voltando a acontecer ano após ano.
lembro que às 15h30 teremos a tradicional procissão das fogaceiras nas ruas do centro histórico da cidade da Feira, a procissão religiosa que de facto é o cumprimento do voto ao mártir São Sebastião. Obrigado, Presidente. Obrigado. Muito obrigado, então, pela fogaça e o que isto representa para a população da Feira. Para mim também. Obrigado. Foi efetuada a entrega de uma fogaça ao Sr. Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, D. Vitorino Soares, relembrando a prática da partilha do pão. Senhor, que nestes santos mistérios renovais a vossa Igreja, fazei que, imitando a admirável constância de São Sebastião, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, na Eucaristia agradecemos a Deus todos os dons com que Ele enche o nosso coração. Agora queremos também agradecer aos homens a vossa presença, a vossa participação, a disponibilidade destas meninas fogaceiras, o empenhamento da Câmara Municipal e dos seus trabalhadores, o serviço prestado pelo Grupo Musical Estrela de Argoncilha e a colaboração de todos aqueles que, de qualquer modo, ajudaram à concretização desta nossa festa. Agradeço também, em nome desta Assembleia, a presença dos acólitos, dos sacerdotes, dos diáconos e, de um modo muito especial, agradecemos ao Sr. Dom Vitorino, cujas palavras são para nós um desafio e um estímulo a continuar a mostrar Jesus nas nossas obras, o facto de ter aceite vir presidir a esta nossa festa. Eu estou muito grato por poder participar deste momento, desta festa. Tenho que revelar, de facto, a minha ignorância, o meu distanciamento, porque nunca tinha vindo aqui a esta igreja de Santa Maria da Feira, por isso é com muita alegria, mas é uma marca também no meu ministério episcopal, passar de facto convosco este primeiro São Sebastião também da minha vida. Agradeço então a todos aqueles que tornaram possível esta celebração, particularmente os acólitos e o coro, que naturalmente tornou mais digna também esta celebração, e estas meninas que são verdadeiras heroínas, que transportam as fogaças, sinal exatamente da partilha. Se o mal se contagia, e o mal traz a morte, como sabemos, como é a própria peste, essa doença, o bem também nos pode contagiar e traz-nos a vida. E as fogaças são um sinal exatamente de vida, de uma vida partilhada, uma vida que não é para viver egoisticamente, mas uma vida para viver à imagem de Jesus, que é o Mestre. Foi assim que ele entendeu, foi dando a vida, deu-a por amor, e Deus não se esquece, Deus não o esqueceu, transmitiu-lhe a vida dele próprio, que é essa vida também que chega a cada um de nós. São esses votos que vos faço a estas meninas fogaceiras, então, que trazem as fogaças, que possais também partilhar a vossa vida, e partilhando a vida, vós possais também sentir o bem
e os outros que vivem à vossa volta também o senti-lo, cuja origem é sempre Jesus. Ele é o nosso Mestre, é com Ele que temos que aprender. E a todos vós que vos reunistes à volta de São Sebastião, que Ele vos acompanhe, que Ele vos proteja e continue a interceder por cada um de vós, para aquilo que são os vossos sonhos, aquilo que são os vossos projetos, se tornem uma realidade. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Sebastião, padroeiro da nossa comunidade, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável a São Sebastião a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Sebastião nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chegamos ao final da celebração da missa em honra do mártir São Sebastião, feita com todo o esplendor na igreja de São Nicolau da Feira, que é a igreja paroquial da cidade, concorrendo muito para o seu luzimento a assistência das fogaceiras, toucadas e vestidas elegantemente de branco. Um poema que pode resumir de alguma maneira a festa das fogaceiras. Repicam todos os sinos na igreja do mosteiro, alegres soam os hinos ao santo mártir guerreiro, que de mãos e pés ligado foi num poste asseteado. Na festa brilham meninas entre devotas, mimosas como bonitas, chamadas as fogaceiras, de branco, todas vestidas pelo devoto assim prometidas, trazem no peito flores e cinto de lindas cores, nos seus vestidos de caça, a bandeja à cabecinha e com uma bandeirinha flutuando na fogaça. É de festa este dia para devotos e crentes, que todos correm contentes em alegre romaria, a depor aos pés da imagem seus votos em homenagem. De tarde, às 15h30, teremos então a procissão religiosa, procissão essa que abrilhanta este dia 20 de janeiro, com as fogaceiras e a fogaça benzida, fechando este cortejo uma outra que conduz à cabeça a miniatura do castelo, a simbologia do poder dos condes e dos senhores da feira. Depois, recolhida a procissão, voltam as fogaceiras, acompanhadas das autoridades civis, religiosas e militares, à Igreja Matriz, onde as fogaças são distribuídas pelas meninas fogaceiras e entregues também às autoridades civis e militares e religiosas presentes neste dia 20 de janeiro do ano de 2020. Recordo o brilhantismo que o grupo coral do grupo Estrelas Musical de Argoncilha teve nesta celebração ao concelebrar esta Eucaristia presidida por Dom Vitorino Soares, que foi nomeado Bispo Auxiliar da Diocese do Porto em 17 de julho do ano 2019. Assim me despeço com os votos da continuação de um bom dia de fogaceiras e, naturalmente, partilhar do pão que é a fogaça e participarem nas diferentes iniciativas, particularmente a procissão
logo às 15h30. Um enorme abraço para todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira, com pouco todo mundo nos foram acompanhando, recebemos e fomos de alguma maneira contemplados com palavras simpáticas da diáspora espalhada desde Espanha até ao Brasil e à Venezuela, ao Canadá, enfim, a diáspora feirense participa desta Festa das Fogaceiras e está naturalmente a acompanhar a Rádio Clube da Feira. Um grande abraço e até breve, e naturalmente um grande cumprimento para ti, Paulo Sérgio Gonçalves. Muito obrigado, Roberto, para ti, para o Aldino Silva, e também um bom feriado, bom dia das fogaceiras para vocês. Aqui concluímos então esta transmissão da missa do Dia das Fogaceiras, feriado municipal em Santa Maria da Feira. Como já foi dito, logo mais à tarde está marcada a tradicional procissão das fogaceiras, com as cerca de 300 meninas a desfilar de branco pelas ruas do centro histórico, transportando à cabeça o pão doce que desde há mais de 5 séculos a comunidade vem entregando a São Sebastião para agradecer a sua proteção. Recordo que hoje há ainda, também como sempre acontece no feriado, teatro para ver logo mais à noite, a partir das 21h30, no Cineteatro António Lamoso, através do Teatro Amador do Orfeão da Feira, para provar que há vida à beira do abismo. A feira ainda está viva. É a peça e a sátira que vai ser levada à cena logo mais então, a partir das 21h30, no Cineteatro António Lamoso, como sempre acontece, para culminar este dia feriado das fogaceiras. Da nossa parte vai sendo tudo também. Muito obrigado a todos quantos estiveram connosco a acompanhar esta transmissão. Despedem-se Roberto Carlos Reis, Paulo Sérgio Gonçalves e também o Aldino Silva, que esteve no comando de toda esta transmissão. Um bom feriado para aqueles que vivem em Santa Maria da Feira, um bom dia de trabalho para todos os outros.